Bom dia, oitavo ano. Então, nós começamos mais uma quinzena, continuando com o nosso conteúdo de geometria. Esta quinzena, nós estaremos estudando ângulos. Nesta parte dos ângulos, nós veremos o conceito, então, o que é um ângulo, a classificação que ele recebe, como se constrói um ângulo e duas propriedades que trabalham com os ângulos. Nesta quinzena agora, é só a parte do conceito e da classificação. Então, por enquanto, não tem os cálculos. Os cálculos virão aqui, ó, lá nas propriedades, tá? Então, nós vamos começar o estudo dos ângulos agora e na próxima quinzena nós terminamos a parte dos ângulos. No conceito de ângulo, ângulo é a figura formada por duas semirretas de mesma origem. As semirretas são seus lados e o ponto de origem das duas semirretas é seu vértice. Primeiro eu preciso entender o que é cada uma dessas partes, para daí tentar entender o que é de fato um ângulo. Lá no arquivo que eu encaminhei para vocês nesta quinzena, embaixo desse conceito e do exemplo desse conceito, tem uma observação que explica o que é uma reta, daí tem o exemplo de reta, o que é um segmento de reta, também tem um exemplo, e o que é uma semirreta. A parte de reta e segmento eu já tinha explicado na quinzena anterior, mas nós vamos retomar agora. Então, vamos fazer um pequeno rascunho aqui em cima. A reta é uma linha reta, então ela não pode fazer uma curva, né? É uma linha reta, que continua infinitamente para os dois lados. Normalmente nós nomeamos por uma letra minúscula do nosso alfabeto, então essa é a reta R. A reta pode ser um A, pode ser um B, qualquer letra minúscula do nosso alfabeto. Outra forma de nomear essa reta, de identificar ela, seria colocar dois pontos por onde ela passa e usar esses dois pontos de referência. Então, eu posso nomear ela como a reta AB. Mas para identificar que é uma reta, eu preciso ter esse símbolo aqui em cima, uma setinha para os dois lados, em cima das duas letras aqui do AB, dos dois pontos. Porque passa por um ponto A, passa por um ponto B, mas continua infinitamente. A semirreta, que é o que nós vamos usar agora nos ângulos, tá? É como se eu cortasse aqui, ó. Então, ela vai ter um início, mas não terá um fim. Ela começa no A e apenas passa por um ponto B. Daí, para fazer esta representação, eu tenho A, B e uma seta em cima. Tá? A reta, então, tem a seta para os dois lados. A semirreta tem a seta só para um lado, para indicar que ela tem um começo, começa no A e passa por um ponto B. O segmento de reta seria o quê? Eu cortar tanto no A como no B, tirar um pedacinho, um segmento, tá, dessa reta. Então, seria, tem um começo e tem um final. Começa no A e termina no B. Tá? Vou representar como? A, B, só com um tracinho aqui em cima, tá? Eu preciso dessa notação aqui em cima para identificar se eu estou falando de uma reta, se eu estou falando de uma semirreta ou se eu estou falando de um segmento de reta. Okay? Então, a reta continua infinitamente para os dois lados, a semirreta tem um começo, continua infinitamente para um dos lados e o segmento tem um começo e tem um final. Continuando, então. Ângulo é a figura formada por duas semirretas de mesma origem, ou seja, elas têm o mesmo ponto de começo. Então, eu tenho lá uma semirreta, outra semirreta, que elas têm o mesmo início. Esse ponto de origem é chamado de vértice, então eu tenho o vértice O, sempre representado por letra maiúscula do nosso alfabeto, porque é um ponto. Essa abertura formada entre as duas semirretas é o meu ângulo, que nós chamaremos de alfa.
Daí, esse lado começa no O, passa por um ponto P. Esse outro lado começa no O e passa por um ponto M. Quando eu pedir os elementos de um ângulo, eu vou pedir justamente para vocês me darem essas partes do ângulo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o ângulo, que nós vamos usar esta notação aqui, tá? Posso representar de outras formas? Posso, e acho importante mostrar isso para vocês, porque vocês podem pesquisar em outras fontes de informação na internet ou em livros, e vai aparecer com essa nomeação. Tá? Isso aqui também é a representação deste ângulo. Então, POM, com acento circunflexo no O, ou MOP, né? MOP, com acento circunflexo no O, ou simplesmente o O. São formas também de representar esse mesmo ângulo. Nós vamos chamar só de alfa, então nós usaremos a letra grega, ou alfa, ou o beta, tá? Que vai aparecer logo mais. Por que nós usaremos essa notação? Porque essas três letras nós vamos usar para representar os lados e o vértice. E para não ficar fazendo confusão e ficar fácil de identificar qual é o ângulo, a gente vai usar uma letra diferente para ele. Tá? Então, os lados são OP, então, começa no O, passa por um P, e OM, começa no O, passa por um M. Eu posso trocar a ordem dos lados, então, posso colocar primeiro o lado OM e depois o lado OP, não tem problema. Mas eu não posso mudar a ordem dos pontos, porque ele não começa no P e passa pelo O. Então, não posso representar esse lado por PO, porque não começou no P, ele começou no O e passou por um P. Então, isso aqui está errado, tem que ser assim. E o vértice, então, é o ponto que os dois lados têm em comum, que é a origem, que eles têm a mesma origem, né? Duas semirretas de mesma origem. Então, esse ponto em comum que os dois lados têm é sempre o vértice. Então, as semirretas são seus lados, e o ponto de origem das duas semirretas é o vértice. Se eu fizer o risquinho, essa identificação, se eu fizer ele mais para cá, meu ângulo não aumentou de tamanho, porque a distância entre os dois lados não mudou. O que vai dizer se meu ângulo é maior ou menor, mais aberto ou mais fechado, é a distância entre as duas semirretas. Então, se eu fizer mais fechado, eu tenho um ângulo menor. Se eu fizer mais aberto, eu tenho um ângulo maior. Essa distância entre as duas semirretas é que me dá o tamanho do ângulo, não esse risquinho aqui, que eu posso fazer mais para cá ou mais para cá. É como se isso aqui fosse o livro de vocês ou o caderno, e aqui tem uma folha, aqui tem outra. Conforme vocês abrem ou fecham, tá? Eu vou aumentar ou diminuir o ângulo, aumentar ou diminuir a abertura. E essa abertura, ela pode ser bem maior, tá? Por que eu preciso fazer esse destaque? Porque eu posso fazer esse desenho aqui, mas não estar analisando esse ângulo, estar analisando esse. Esse aqui também é um ângulo, olha só, também tem duas semirretas, uma origem, e também é a abertura entre as duas. É como se eu estivesse quase fechando o caderno de volta. Quando a gente vai escrever na sala de aula, geralmente o caderno em espiral, a gente faz isso, né, para facilitar. Encosta aqui os dois lados das duas, a capa, né? Então, eu formo um ângulo bem mais aberto. Acontece também. Por isso que eu preciso tomar esse cuidado de destacar se eu estou analisando esta abertura aqui ou esta abertura aqui. Então, o ângulo é a abertura formada por duas semirretas de mesma origem. Continuando, tem a classificação. De acordo com o tamanho dessa abertura, ele recebe um nome. O ângulo reto é o que nós usaremos de ponto de referência. Basicamente é um canto, qualquer canto. Tá? O canto do caderno, o canto da parede com o teto, o canto da parede com o chão. Então, qualquer canto forma o ângulo de 90 graus. Ele tem uma representação diferente também. É o único que nós vamos representar com um quadradinho e um pontinho. Tá? Então, sempre que aparecer isso, vou tentar desenhar um aqui, vamos lá. Meio difícil fazer um canto retinho. Ó, aqui, eu não preciso dizer que ele é 90 graus. É um quadradinho com um pontinho representando? É 90 graus. Se não,
vai ser só um risquinho assim. Vocês podem utilizar uma folha de caderno. Coloquem, sobreponham aqui em cima dessa figura uma folha de caderno e vão ver que o cantinho da folha fica aqui e os dois lados da folha sobrepõem bem certinho essa abertura, que é o meu ângulo de 90 graus, certo? Então, nós temos uma origem, né? Ele passa por um ponto B, passa por um ponto A, é o meu ângulo alfa, então, esse alfa é igual a 90 graus. Usaremos o ângulo reto como base para identificar os demais. Ângulo raso, quando o ângulo formado for igual a 180 graus. Basicamente é uma linha reta. Eu tenho lá o meu ângulo, estou analisando esse ângulo aqui destacado, certo? Aqui está a origem, que é o E, passa por um ponto C, passa por um ponto D, e eu tenho o meu ângulo beta. Esse aqui é o beta, então. Se eu pegar duas folhas de caderno, eu consigo colocar uma com o cantinho bem em cima do vértice, e um lado sobrepondo o lado ED, e outra também com o cantinho bem em cima do vértice, e um lado sobrepondo o lado EC. E aqui, as duas folhas se encostam. Então, os dois lados aqui do ângulo reto se sobrepõem. Gente, se o ângulo reto tem 90, e 90 mais 90 é igual a 180, então, esse beta tem 180, logo ele é um ângulo raso. Sempre que tiver 180 graus, é um ângulo raso. É um nome que ele recebe. O de 90, então, que é o reto, e o de 180 é o raso. Daí nós temos o agudo. É quando o ângulo for menor que 90 graus, ou seja, mais fechado. Então, eu tenho um ângulo lá, alfa, que tem uma origem, tem os seus lados. Como que eu vou classificar? Eu vou pegar uma folha do meu caderno, vou colocar um lado bem certinho aqui em cima, e o cantinho da folha bem certinho no vértice. O outro lado acabou ficando aqui, correto? Se eu for analisar essa abertura alfa aqui, o que acontece? Ela é mais fechada. O ângulo de 90 graus que eu acabei de desenhar é mais aberto, ele passa, ele é maior, ou seja, o alfa é menor do que o 90 graus, ele não abriu tanto. Se o alfa é menor do que 90, ele é agudo. Obtuso, quando o ângulo formado for maior que 90. Então, eu tenho um ângulo lá em destaque. De novo, tem um vértice, os lados. O ângulo beta que eu estou analisando é esse aqui. Eu desenho um 90 graus ali em cima. Pego um lado de base, coloco o vértice do 90 em cima do vértice desse ângulo que eu estou analisando. E pronto, ó, meu 90 graus está aqui. Vocês podem tentar colocar a folha do caderno aqui, vai ficar certinho em cima. Como esse meu ângulo beta, ele é mais aberto, olha só, passou, né? As duas semirretas aqui estão sobrepostas, então o lado do meu ângulo que eu estou analisando e do ângulo de 90 graus estão sobrepostos. Só que o meu 90 graus parou antes, o outro continuou. Ou seja, é mais aberto. Então, é maior do que 90, já que o ângulo é essa abertura, é o tamanho da abertura. Se ele é maior do que 90, ele é obtuso. São só essas 4 classificações. Lá no exercício, eu peço para vocês fazerem o quê? Registrar 2 imagens de cada classificação de ângulo. Então, vão tirar 2 fotos de ângulo reto, 2 de ângulo agudo, 2 de ângulo raso e 2 de ângulo obtuso. Só que vocês têm que me dizer qual ângulo vocês estão analisando e qual é o nome dele. Porque olhem bem esta imagem, olha quantos ângulos aparecem aqui. Aqui, ó, por exemplo, né, eu tenho um ângulo obtuso. Tá? Aqui, eu tenho um ângulo agudo. Se eu olhar o outro lado dele, ó, eu tenho um obtuso. Se eu olhar aqui, eu tenho um ângulo raso. Tem vários ângulos que aparecem nessa foto. Então, eu tenho que pegar o quê?
destacar, ó, esse ângulo aqui que eu quero mostrar para a professora, esse aqui, ó. E esse aqui é um ângulo reto. É isso que vocês vão fazer no exercício. Uma foto para cada ângulo, tá? Ah, outra foto. Vocês têm que tomar cuidado com o seguinte. Esse aqui na construção, isso é um canto de uma caixa. É um ângulo reto, só que na foto, esse desenho aqui, ó, parece um ângulo reto. Na foto acabou ficando distorcido, a imagem distorceu. Esse aqui é um ângulo agudo, ele é bem mais fechado. Vocês têm que tomar esse cuidado na hora de tirar as fotos e me destacarem o que a imagem está mostrando. Se vocês colocarem isso aqui como um ângulo reto, eu vou considerar errado, porque na foto, a imagem que está mostrando aqui, o desenho, me mostra ele sendo um ângulo agudo, tá? Um ângulo reto poderia ser esse aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui eu tenho um ângulo reto. Tá? Então, se vocês olharem bem, mesmo uma imagem tão simples, vai ter vários ângulos nela. Então, aqui eu estou destacando este ângulo aqui, e ele é um ângulo raso. Próxima imagem. Aqui também tem diversos ângulos. Eu estou querendo mostrar para a professora esse ângulo aqui, e ele é agudo. Então, vocês vão tirar a foto, vão pegar lá o Paint, ou aqueles editor de imagem que tem no próprio celular, e vão fazer isso aqui, vamos destacar para mim, ó, esse ângulo aqui é o ângulo agudo. Perceberam que não são fotos assim tão difíceis? Quem não conseguir tirar foto, ah, professora, eu não tenho um celular com câmera, minha câmera estragou, eu não consigo tirar foto. Pega a imagem da internet. Lá no arquivo em PDF de vocês, por exemplo, eu peguei 2 imagens da internet e coloquei lá como exemplo do que vocês precisam fazer. Então, no caso de não ter como tirar a foto, pode usar imagens da internet mesmo. Mas eu tenho certeza que se vocês prestarem bastante atenção na casa de vocês, no quintal de vocês, dentro de casa, vocês vão achar muitos ângulos. Não vai ser difícil. Espero ter esclarecido para vocês o que é um ângulo, como identificar ele e as classificações. Qualquer dúvida é só mandar um comentário. Fiquem bem e até a próxima quinzena.